Boa tarde, meus queridos alunos. Nós estamos aqui para a nossa revisãozinha da aula de hoje. E hoje nós tivemos aula de matemática. Nós começamos a aula lá na página de número 127 do livro 1 de vocês, certo? Resolvendo o quebra-cuca. No quebra-cuca ele dizia o seguinte: Diego ele queria formar um número, o maior número possível, usando os algarismos 6, 7, 8 e 3. E Vanessa queria formar o menor número possível usando os algarismos 3, 1, 2 e 5, certo? Nós sabemos que se o Diego quer formar o maior número possível, então eu só vou pegar os algarismos e organizar de forma decrescente, ou seja, o algarismo de maior valor e terminando no algarismo de menor valor da sequência. E para fazer o de Vanessa, eu vou fazer o inverso disso, porque ela quer o menor número possível. Então, nós acabamos encontrando os números de Diego e de Vanessa. Depois fizemos a soma dos dois. Passamos lá para o plus do livro 1 de vocês, na página 280. E lá na página 280, na questão de número 6, ele tem uma sequência numérica. Essa sequência numérica, ela começa no número 72 e para no 24. E a gente percebeu que esses números eles estão diminuindo de 8 em 8. Então, para encontrar os outros dois números da sequência, era só a gente fazer o 24 menos o 8, que aí nós iríamos encontrar o primeiro, e depois menos o 8 novamente, que iríamos encontrar o segundo número, que era para completar a sequência. Na outra página, na questão número 7, ele apresentou uma tabela que mostrava alguns quebra-cabeça e a quantidade de peça que eles tinham. E lá na letra A, ele pedia para você colocar os números da tabela em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Na letra B, ele pedia para você colocar os números a que os pontinhos estavam se referindo. Por exemplo, no primeiro pontinho, ele disse para você colocar um número referente a uma unidade de milhar, que vocês disseram que era o número 1000, e assim vocês fizeram. Na letra C, ele pedia para você completar o gráfico de barras de acordo com a tabela que ele tinha colocado lá em cima. Então, era só completar com o restante dos quebra-cabeça e a quantidade de peças que cada quebra-cabeça tinha. Lá na questão de número 8, ele dizia o seguinte: um avião saiu de Porto Alegre para o Rio de Janeiro e já percorreu 1.329 quilômetros. Sabendo que ainda faltam 30 quilômetros para chegar ao destino, qual a distância total do voo de Porto Alegre até o Rio de Janeiro? Bem, se ele quer saber, ele disse que já percorreu 1.329 e que ainda faltam 30 quilômetros. Para saber o total, eu só vou somar os 1.329 mais os 30 quilômetros que ainda falta para ele terminar o percurso. Na questão de número 9, ele diz o seguinte: Francisco ele tem 348 jornais de domingo para entregar. No sábado de manhã ele entregou 167 e no domingo ele entregou 50. Ele quer saber quantos jornais ainda faltam para Francisco terminar de entregar. Nós juntamos a quantidade que ele já entregou, que foi os 167 mais os 50, e fizemos o total de jornais que ele tinha para entregar, menos o que ele já entregou, descobrindo assim quanto ainda falta para ele entregar. Lá no pontinho, lá embaixo, tinha uma tabela que servia para nós respondermos da questão 10 até a questão 14, certo? Essas tabelas, elas falavam sobre os preços de alguns filmes. Lá na questão número 10, ele pergunta qual o menor preço do ticket família. Em qual tipo de filme ele apresentava o menor preço. Então, nós só iríamos comparar as quantidades, os valores correspondentes ao preço de cada tipo de filme que ele apresentou na tabela. Na questão número 11, ele dizia o seguinte: Sofia, ela comprou um ticket família para o filme 3D e um ticket família para o filme IMAX 3D. E ela pagou com 2 cédulas de R$100.
Ele quer saber qual o troco que Sofia recebeu. Bem, o ticket família 3D custava 86 e o IMAX 3D custava 97. Então, nós juntamos o valor dos dois, encontrando assim o resultado, o valor da compra de Camila. Ele quer saber o troco. Então, eu vou pegar o valor que ela deu, que foram R$ 200, menos o valor que custou a compra dela, certo? Na questão de número 12, ele diz o seguinte: Mário foi ao filme 2D com os amigos e comprou 3 entradas inteiras. Sabendo que Mário ele foi depois das 5 horas em uma quinta-feira, nós vimos que o preço de cada entrada inteira é de R$ 29. Se ele comprou 3 entradas inteiras, então 29 mais 29 mais 29, encontrando assim quanto que ele pagou pelas 3 entradas. Na questão de número 13, ele diz o seguinte: Giovana paga a entrada inteira e na semana passada ela foi ao cinema na segunda, na terça e na quarta. Sabendo que Giovana foi assistir o filme 2D, quanto foi que ela pagou, juntando os 3 dias? Bem, nós vimos lá na tabela que na segunda a entrada inteira custa 27, na terça custa 23 e na quarta também custa 23. Então, para saber quanto ela pagou nos 3 dias, nós só iríamos juntar esses 3 valores, certo? A atividade de casa foi a questão de número 14 e a questão de número 15, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Essa foi a nossa revisãozinha da aula de hoje. Um beijo e bom final de semana para vocês.